Hoje nós abordaremos sobre o tema oração. Sabe que existem muitas pessoas que querem formatar a nossa oração? Acreditam elas que Deus só responde se for de determinada maneira. E é justamente isso o propósito do nosso estudo. Será que Deus tem uma receita pronta de como deve ser feita a oração? Bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Se inscreva caso ainda não seja inscrito, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Após a vinheta, nós iremos conferir esse tema maravilhoso. Então, o que você acha? Será que Deus só responde a oração quando é feita de uma determinada maneira? Vamos ao nosso estudo de hoje? O tema é: aprenda como orar através do Antigo Testamento. Nosso texto base está em Tiago, no capítulo 5, verso 16, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nosso texto fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque a oração é uma arma poderosa, porque nós vivemos numa guerra constante. Olha o que diz Ezequiel 2:30, diz justamente o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra. Olha Deus falando, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Será que eu somos este homem? Será que nós temos sido encontrados tapando a brecha? Ou o que é necessário fazer? Será que através da nossa oração nós estamos tapando essa brecha? Nós estamos nos colocando diante de Deus e intercedendo pela nação? Vamos observar que Provérbios, no capítulo 15, verso 29, diz o seguinte: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. Ou seja, a oração dos justos, Deus está atento. Nós vamos falar hoje sobre 4 personagens da Bíblia. O primeiro personagem é Elias. Nós vamos observar a oração dele e vamos estar tirando algumas conclusões. Vejamos 1 Reis 17:21, que diz assim: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. É interessante que é uma oração por um menino que veio a falecer e Elias ele vai interceder, ele roga a Deus por esse menino. Ó Senhor meu Deus, é justamente o reconhecimento de que Deus era dele, que Deus estava com ele. E a segunda parte, faze voltar a vida. É o reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Vamos ver como que Deus respondeu a essa oração em 1 Reis 17:22. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Glória a Deus, Deus que ouve a oração. Tem uma outra oração de Elias que dá também para nós analisarmos, que está em 1 Reis, capítulo 18, de 36 a 38, que diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes a oração, o coração deles voltar para ti. É muito interessante que nós vemos nesta oração, quando Elias fala assim: ó Senhor, que fique conhecido que tu és Deus. Sabe o que Elias estava fazendo? Ele estava reconhecendo que Deus estava com ele. Ó Senhor. É interessante a intimidade, a afinidade de Elias com Deus. E a gente vê também que ele fala assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele traz à memória quem Deus é. Deus é Deus tremendo, Deus é Deus de aliança. Outra coisa na oração de Elias fala assim: que fazes o coração deles voltar a ti. Lembra quando Elias desafiou os profetas lá de Jezabel? Justamente é nessa passagem. E o que Deus faz?
Deus ouve a oração de Elias, porque foi uma oração feita com sinceridade. Foi uma oração onde Elias reconhece o grande poder de Deus e ele vê em Elias uma sinceridade e uma certeza que Deus estava com ele, assim como esteve com Abraão, Isaac e Israel. É muito lindo, nós queremos entender. Por quê? Porque a oração, quando eu invoco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, primeiro eu mostro que eu reconheço quem Deus é. Vamos ver outra personagem interessante? Raquel. Isso mesmo, Raquel, a mulher de Jacó. Na história de Raquel, nós vemos que ela era amada por Jacó. Mas em compensação, ela tinha algo dentro dela que Deus precisava corrigir. A Raquel, ela via a irmã dela, Lia, engravidando de Jacó. Mas ela não conseguia. Ela ficou tão desesperada a ponto de fazer algo inacreditável. Vamos ver Gênesis 31 e 2, que diz assim: dá-me filhos, senão morro. Não, ela não estava falando com Deus, não. Ela estava falando para Jacó. Olha o que aconteceu. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Olha o desespero dela. Mesmo quando estamos desesperados, nós temos a quem recorrer, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Mas ela não. Ela recorreu à pessoa errada. Ela não esperou no tempo do Senhor. O desespero dela de ver que a irmã dela estava prevalecendo nesse sentido fez ela recorrer ao marido. E ela tentou fazer do seu jeito. Deus precisava realmente tratar ela. Nós vemos na história que quando ela foi embora junto com Lia, junto com as concubinas, ela levou do seu pai a idolatria. E a Bíblia fala que quando o pai dela descobriu que estava faltando os ídolos dele, ela colocou em cima do camelo, ela sentou em cima e ela mentiu. Olha só quanta coisa que Deus precisava tratar com ela. Além dela estar se comportando como idólatra, não quis largar os deuses do seu pai, e ela iria ter experiência com Deus Todo-Poderoso. Ela usava de mentira, quando ela mentiu para o seu pai que ela estava menstruada, e ela ainda demonstrou no pedido dela para Jacó e não para Deus, a inveja que ela tinha da irmã dela. Quanta coisa Deus precisava tratar. E eu creio que para tudo existe um tempo, como a Bíblia nos ensina. Vamos ver o que diz Gênesis 30, 22? E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Às vezes, Deus precisa nos amoldar a seus padrões. Para quê? Para nos abençoar e responder às nossas orações. Nós vimos que quando Raquel engravida e ela tem o filho, ela põe o nome dele de José. Por quê? Porque José significa Deus acrescentará. Olha como Raquel, na espera, ela foi modificada, ela foi transformada. Nós vemos aí uma mulher tratada por Deus e a fé dela foi tão admirável em Deus que ela já proclamou que Deus iria acrescentar através do nome de José. Vamos ver outro personagem? Josué. Josué, o sucessor de Moisés, que era o general de guerra, era usado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Josué, ele fez uma oração, mas o que eu acho muito lindo na oração de Josué é a espontaneidade dele, é a determinação dele. É quando Deus mostra para nós que a simplicidade na oração é muito bem-vinda e muito bem vista por ele. Vamos ver Josué 10 e 12, que diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para de Gibeon, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. Que tremendo! Olha a determinação, olha a simplicidade, mas olha a confiança dele em Deus, porque ele exclama ao Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus a Josué? Está em Josué, no capítulo 10, verso 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Você sabe que eu entendo? Sem dúvida, o Senhor luta por ti. Sem dúvida, o Senhor luta por mim. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Segundo os cientistas criacionistas,
Não necessariamente foi o sol ou foi a lua que pararam. Olha que impressionante. Talvez o que tivesse parado seria o próprio universo. É Deus. Deus é lindo. Deus é tremendo. Vamos ver uma outra pessoa, o profeta Abacuque. A primeira oração de Abacuque foi muito interessante porque Abacuque estava questionando Deus. Era a conversa dele com Deus, que oração é um diálogo, né? E ele estava conversando com Deus, mas assim, questionando por que Deus não tomava providência numa situação tão grave. Vamos ver Abacuque 1, verso 2 e 3, que diz assim: questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade de campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdia e o litígio é comum. Olha que oração, que conversa, que desabafo interessante. Olha o que é oração, é justamente isso. Nesse contexto nós vemos Abacuque demonstrando para o Senhor a indignação dele, mas também a impaciência. Ele fala com Deus tudo o que está acontecendo. E é interessante que nós sabemos que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele fala mesmo assim. E é interessante que Deus responde. E ele não fica contente com a resposta de Deus. Vamos ver? Abacuque 1, 4 e 5. Que diz assim: vede entre os gentios e olhai. É Deus falando. E maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei entre vossos dias, uma obra que vós não crereis, quando for contada, porque seria algo tremendo. Então foi algo, essa primeira resposta, que Abacuque ficou: opa, peraí, vede entre os gentios? Como assim? Né? Vamos olhar mais um pouquinho a resposta de Deus, Abacuque 1, 6 e 7. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Ué, peraí, Abacuque estava questionando Deus, desabafando com Deus, indignado porque o povo estava lá tudo andando de qualquer jeito e Deus, na visão dele, não estava fazendo nada? Aí Deus fala: olha, Abacuque, eu vou fazer. E olha, as pessoas vão ficar admiradas quando contarem para elas. Eu vou suscitar os caldeus. Aí Abacuque fica mais indignado ainda. Como assim, Senhor? O Senhor vai trazer um ímpio para tratar conosco? Olha só que interessante. Como assim? Vai trazer um ímpio para tratar conosco. Vamos ver Abacuque 1 e 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então Abacuque está trazendo a Deus a santidade dele, a soberania dele, a justiça dele. Ele não gostou da resposta. Por quê? Porque não é isso que Abacuque queria ouvir. Aí eu te pergunto, você ora, Deus te responde, não é o que você quer ouvir e você simplesmente faz de conta que Deus não falou? Não é assim. E Deus mostrou isso para Abacuque. Mesmo Abacuque trazendo a santidade de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus, Deus responde a Abacuque novamente. Olha o que diz Abacuque 2 e 3. Diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Abacuque? Abacuque, não é do seu jeito, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E uma coisa que Deus nos ensina através da oração de Abacuque, nós temos que esperar.
é no tempo de Deus, e no tempo de Deus é perfeito. Lembra quando Deus tratou com Raquel, porque Raquel estava precisando ser moldada? E quando ela é tratada, logo ela reconhece quem é Deus? Quantas vezes nós estamos nesta situação? E Deus fala para Abacuque, justamente, Abacuque, é no meu tempo, não é no teu. Olha só, Deus ainda dá um segredo para Abacuque. Deus dá uma resposta para Abacuque. Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela fé, ou pela sua fé viverá. Sabe o que quer dizer? Olha, as coisas não estão bem, não vão ficar melhores, mas o justo, pela sua fé em Deus, ele viverá. A resposta de Deus foi justamente isso: o justo viverá pela fé. A oração de Abacuque, mais tarde, lá no final do capítulo 3, né? Vamos pegar o capítulo 3 em diante, já é uma resposta diferente. Aquele homem agitado, questionador, impaciente, agora no capítulo 3, se mostra diferente diante de Deus. Vamos olhar Abacuque 3, 17 e 19. Eu amo meditar nesta palavra, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, olha aqui no vermelho, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Cadê aquele homem indignado lá do capítulo 1? Agora no capítulo 3 ele faz uma oração de louvor, uma oração de gratidão, uma oração onde ele demonstra a confiança, a fé dele em Deus. Então, quando Deus ele demora para nos responder, ou ele demora para fazer aquilo que nós estamos pedindo, nós temos que aprender a esperar, a descansar, porque pode ter certeza, Deus está trabalhando a nosso favor e muitas das vezes Deus está nos modificando para aí sim Ele poder modificar a situação. É muito lindo entender que se nós pararmos um pouquinho, nós vemos que Deus trabalhou o coração de Abacuque, de questionador impaciente, ele passou a ser adorador e ele demonstra a sua fé. Sabe por quê? Hebreus 11:6 nos ensina que ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem muitas pessoas que querem a resposta para agora, para já, querem criar fórmulas mirabolantes de como que eu vou orar e Deus vai me responder. Mas a oração, ela é algo simples, ela é algo natural, ela é algo espontâneo. E nós vemos nos 4 personagens bíblicos a primeira coisa, a fé. Olha o que diz Mateus 19:26, o próprio Jesus falando. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É necessário fé. Você crê? Você tem fé? Tudo é possível. Por quê? Porque para Deus não existe o impossível. Nós vemos a segunda coisa na oração dessas 4 pessoas, que eles reconhecem que Deus estava com eles. Olha o que o salmista nos ensina no Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Lembra? Tanto Raquel ela se decepcionou porque ela via a irmã prosperar e ela não. Ela se desespera e ela chega diante de Jacó. Resolveu? Não, não resolveu. Não leve as tuas questões para quem não vai resolver. A Bíblia ensina, na oração você tem vitória. Na oração você recebe, além da transformação do Senhor em você, você recebe a plenitude de Deus em você, que é tremendo. Você recebe o consolo e Deus te ensina a esperar. Então nós vimos que eles souberam, eles reconheceram que o Senhor estava com eles e que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito abatido, mas eles reconheceram a soberania de Deus. Olha o que diz Jeremias 32:17. Ah, soberano, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.
Será que na tua oração você tem reconhecido a soberania de Deus? Que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é melhor do que a tua? Será que você reconhece que Deus está contigo? Será que você reconhece que é necessário você ter fé? Mas nós vemos que é algo que nós temos que prestar atenção e estar atentos. A oração, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser determinada, sem máscara, verdadeira, sem ensaio. Olha justamente o que diz Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que você entende que Deus pode fazer todas as coisas e que não é do teu jeito e nem no seu tempo? Nós vimos com esses heróis da fé, através desses 4 personagens, que o nome do Senhor foi exaltado, que Deus foi adorado por eles, foi glorificado e foi engrandecido. A espera da resposta foi um tempo de Deus para ele agir na pessoa que está orando e para fortalecer a fé deles. Deus não deixou de responder a oração deles. Só que nós, quando não é do nosso jeito, lembra? Nós criamos um bloqueio e isso nós precisamos trabalhar em nós, que possamos aprender com eles. Através da oração, nós devemos reconhecer quem Deus é, nós devemos reconhecer o grande poder, nós devemos reconhecer que Deus está conosco e nós devemos reconhecer. Será que a nossa fé está alcançando o coração de Deus? Tenha certeza, Deus está agindo e Deus, ele age no momento certo. Olha o que diz Marcos 9:23. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Para encerrar, eu quero citar uma reflexão da Cássia aqui no nosso canal Refletindo, que diz, você pode crer nisso? Porque tudo é possível ao que crê. Que Jesus te abençoe, que você aprenda. A oração é algo singelo, é um diálogo. A oração, ela vai ter outros estudos, mas com o que nós vimos aqui no Antigo Testamento, dá pra gente entender. É necessário fé, é necessário reconhecer a soberania de Deus, é necessário reconhecer que Deus está conosco, é necessário nos rendermos verdadeiramente, sinceramente, aos pés do Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.